O milagre que devolveu a luz aos olhos de José. José tinha apenas 22 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida: retinite pigmentar, uma doença degenerativa que, aos poucos, roubaria sua visão. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas tratamentos para retardar o avanço. Aos 18, ele já sentia dificuldade para enxergar à noite. Aos 20, as cores começaram a desbotar. E agora, a escuridão se aproximava como uma sombra implacável. Daqui a 5 anos, você não verá mais nada, disseram-lhe. José sentou-se no banco do hospital, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Como um jovem cheio de sonhos queria ser mecânico, ter sua oficina, casar, ter filhos, aceitar que tudo isso desmoronaria por causa de uma doença? As noites se tornaram longas. José evitava sair, envergonhado de esbarrar nas pessoas ou de não reconhecer rostos. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, enquanto seu pai, um homem rude, tentava esconder a frustração atrás de um Deus sabe o que faz. Mas José não via sentido naquelas palavras. Se Deus existia, por que permitia aquilo? Por que tiraria dele a coisa mais preciosa, a luz? Foi numa tarde de quarta-feira, quando José já havia desistido até de procurar emprego, afinal, quem contrata um cego em potencial, que sua tia, Cida, bateu à porta. Ela não era de muitas palavras, mas naquele dia, segurou o braço de José com firmeza e disse: vem comigo. Hoje tem uma corrente de oração na Universal. O pastor vai ungir as pessoas, e eu sei que Deus pode te curar. José quase riu. Ele já havia ouvido falar da Igreja Universal do Reino de Deus, com seus testemunhos de milagres, as orações fortes, as campanhas de fé. Mas isso era para pessoas que acreditavam. Sua fé havia morrido junto com a esperança. Tia, não adianta. Já fui em médico, já tomei remédio, já rezei sozinho. Nada muda, respondeu, virando o rosto. Então vem porque não tem mais nada a perder, ela rebateu, com uma convicção que o deixou sem argumentos. Relutante, José foi. A igreja estava cheia. O som dos louvores enchia o ar, e ele sentiu algo estranho, uma mistura de medo e curiosidade. Quando o pastor subiu ao altar, falando sobre a fé que move montanhas, José cruzou os braços, cético. Mas então, o homem de Deus começou a falar sobre cegueira espiritual e física. Há alguém aqui que está perdendo a visão, mas hoje Deus vai abrir seus olhos, gritou o pastor, apontando para a congregação. José sentiu um arrepio. Como ele sabia? A corrente de oração começou. Mãos se ergueram, vozes clamaram. José foi levado até a frente, onde o pastor o olhou nos olhos, ou no que restava deles, e disse: filho, hoje seu milagre vai acontecer. Mas você precisa crer. Não é a doença que define seu futuro, é a sua fé. Então, ele ungiu a testa de José com óleo e ordenou: em nome de Jesus, esta retinite sai agora. Os olhos deste jovem são restaurados. José sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se algo dentro dele estivesse se quebrando. As lágrimas vieram sem controle. Creia, José. A voz do pastor ecoou. Não é pela sua força, é pela graça de Deus. Ele voltou para o banco tremendo. Sua tia o abraçou, sussurrando: Deus ouviu, meu filho. Agora é só agradecer. Mas José ainda duvidava. Até que, no meio da oração, algo aconteceu. De repente, ele piscou. E viu. Não era imaginação. As luzes do templo, antes borradas, estavam nítidas. As cores do tapete, do altar, das roupas das pessoas, tudo voltará. Ele levou as mãos ao rosto, como se quisesse confirmar que seus olhos ainda estavam lá. Então, olhou para o alto e gritou: eu enxergo. Eu enxergo, Jesus. A igreja explodiu em glórias. Pessoas choravam, outras corriam para abraçá-lo. O pastor o chamou de volta ao altar, onde José, entre lágrimas, deu seu testemunho: eu vim aqui sem fé, mas Deus me mostrou que Ele é real. A doença não tem mais poder sobre mim. O pastor, então, explicou: isso é o poder da fogueira santa. Quando a gente queima o sacrifício de fé, Deus age. E não é só a visão física, é a visão espiritual. José estava cego para as bênçãos de Deus, mas hoje ele enxerga.
Nos dias seguintes, José voltou à igreja. Participou das vigílias de oração, das campanhas de fé, aprendeu sobre o dízimo e as ofertas como ato de gratidão. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer nosso coração, ensinou-lhe um obreiro. José começou a trabalhar numa oficina, e em menos de um ano, já tinha seu próprio negócio. Mas o mais importante era o que ele carregava no peito, uma fé inabalável. Hoje, sempre que pode, José sobe ao altar para dar seu testemunho. Muitas pessoas pensam que a Universal é só para quem já tem fé, mas não é. É para quem está quebrado, para quem não acredita mais em nada. Deus me encontrou quando eu estava no fundo do poço. E se Ele fez por mim, pode fazer por você. Sua lição: a fé não é sobre ver para crer. É crer para ver. Quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele transforma o nosso nunca em um agora. E assim, José, que um dia esteve à beira da escuridão, tornou-se uma luz, prova viva de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas. São realidades para quem ousa acreditar. No mesmo culto em que José compartilhava seu testemunho, sentada nos últimos bancos, estava Maria, uma mulher de 42 anos com os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha chegado à igreja arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter cura. Há 3 anos, seu filho Lucas, então com 12 anos, havia sumido. A polícia desistira do caso, os vizinhos já não falavam mais no assunto, e até seu marido, desesperado, mergulhara no álcool. Maria vivia entre a esperança e a loucura, revirando cada canto da cidade com fotos do menino na mão, enquanto as pessoas a olhavam com pena ou desdém. Naquela noite, enquanto José falava sobre Deus transformar o nunca em agora, algo dentro dela estremeceu. Não era a primeira vez que ela entrava numa igreja, já tinha ido a muitas, pedindo, chorando, prometendo bate aquela vez foi diferente. As palavras de José soavam como se tivessem sido ditas só para ela. Quando o pastor fez o chamado para oração, Maria se levantou com as pernas trêmulas, como se estivesse saindo de um sono profundo. No altar, enquanto as mãos do obreiro se apoiavam em sua cabeça, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra onde está o meu filho. Não aguento mais essa dor. Ou me devolve ele, ou me leva também. A oração saiu entre soluços, tão sincera que até os que estavam ao redor sentiram o peso daquele clamor. Naquela mesma hora, a mais de 100 quilômetros dali, em uma pequena cidade do interior, um menino de olhos assustados e roupas surradas olhava para um telefone público. Ele não sabia como tinha chegado até ali e lembrava só de um homem que o levará para um passeio e depois o abandonara em uma rodoviária. Por meses, sobreviveu catando latas e dormindo em abrigos, até que um casal de idosos o acolheu temporariamente. Mas algo dentro dele não o deixava esquecer o rosto da mãe. Sem entender por quê, Lucas sentiu uma urgência no peito. Pediu moedas emprestadas, discou o número que nunca esquecera mesmo sem saber se ainda funcionava e, quando ouviu a voz do outro lado, sua voz falhou: Mãe, sou eu. Maria estava ainda de joelhos no altar quando o celular tocou. O número desconhecido fez seu coração parar. Quando atendeu, o mundo girou. A voz do outro lado era fina, quebrada, mas inconfundível: Mãe, eu tô voltando para casa. Ela caiu no chão, o telefone escorregando da mão, enquanto gritos de alegria e choro se misturavam. Os irmãos ao redor não entenderam de primeira, até ouvirem a notícia: o filho perdido havia sido encontrado. No domingo seguinte, a igreja inteira chorou quando Maria subiu ao altar com Lucas ao seu lado. O menino, agora mais alto, magro, mas com o mesmo sorriso tímido, contava como, na mesma hora em que a mãe orava, sentiu uma voz dizendo para ligar. Eu não sabia que era Deus, mãe. Só sabia que tinha que voltar. O pastor, emocionado, lembrou as palavras de José na semana anterior: Deus transforma o nunca em um agora. E ali estava a prova, uma família que a medicina, a polícia e o tempo tinham desistido de reunir, agora abraçada no altar, enquanto a igreja cantava glória a Deus. Maria, que antes mal conseguia sair de casa, hoje lidera um grupo de oração para mães que perderam filhos. Se Deus fez por mim, que não tinha mais esperança, Ele pode fazer por qualquer um, diz ela, segurando a mão de Lucas, que agora sonha em ser pastor. A Universal não é só um lugar de milagres. É um lugar onde Deus mostra que Ele não esquece de ninguém. Nem dos que o mundo já desistiu. E assim,
Mais uma história se juntava às tantas outras nas paredes daquela igreja, histórias de vidas que deveriam ter acabado, mas que, pelo poder da fé, ganharam um novo começo. Porque na CCB, como dizem os que já viveram o impossível, Deus não muda o passado, mas ele reescreve o futuro. Naquela mesma noite, enquanto Maria e Lucas ainda se emocionavam no altar, do outro lado da cidade, um homem chamado João batia a porta da igreja com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ele havia perdido o emprego há meses, a dívida do aluguel estava prestes a tirá-lo de casa, e a vergonha o impedia até de olhar nos olhos dos próprios filhos. Já tentei de tudo, já orei em outros lugares, já pedi ajuda, mas parece que ninguém ouve, ele murmurou para o obreiro que o recebeu com um sorriso caloroso. Dentro do templo, enquanto o culto seguia com louvor e testemunhos, João se sentou no último banco, envergonhado, como se sua dor fosse um fardo pesado demais para compartilhar. Mas quando o pastor começou a falar sobre um Deus que restaura o que o inimigo roubou, algo dentro dele se mexeu. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. E então, sem planejar, João se levantou. Com lágrimas escorrendo, ele caminhou até o altar e caiu de joelhos. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra agora. Porque eu não aguento mais, clamou em voz baixa, mas com uma dor que ecoava no silêncio do seu coração. Nesse momento, uma irmã da igreja, que nem conhecia João, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmão, Deus vai te surpreender. Ele já está agindo, disse ela com uma certeza que João não entendia, mas que, estranhamente, o acalmou. No dia seguinte, João recebeu uma ligação de um antigo chefe, oferecendo não só o emprego de volta, como uma promoção que ele nem sonhava. Mas o milagre não parou aí. Ao chegar em casa, encontrou um envelope debaixo da porta. Era o valor exato do aluguel atrasado, deixado por um vizinho que, sem saber da necessidade dele, havia sentido no coração que deveria ajudar. João chorou como nunca. Não era só o dinheiro ou o trabalho, era a certeza de que, quando tudo parecia perdido, Deus o havia visto. Hoje, João não só frequenta a CCB como também ajuda outros homens que passam pelas mesmas lutas. Eu pensei que estava sozinho, que Deus tinha me abandonado. Mas ele só estava me preparando para algo maior, conta, com os olhos brilhando. Aqui, aprendi que Deus não só ouve como age. E quando ele age, não é pela metade. E assim, como Maria e Lucas, João se tornou mais uma prova viva de que, na CCB, os impossíveis têm endereço. Porque onde o mundo vê um caso perdido, Deus vê uma história de vitória esperando para ser escrita. E onde o desespero fala mais alto, a fé encontra um jeito de gritar ainda mais forte: Deus está aqui. Na mesma semana em que João compartilhava seu testemunho na reunião dos homens, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana ouvia tudo aquilo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não conhecia João, mas conhecia muito bem a dor de se sentir esquecida por Deus. Há 3 anos, os médicos tinham dado um veredito sem esperança: sua filha, Sofia, nunca mais vai andar. Um acidente de carro tinha deixado a menina de 8 anos paralisada da cintura para baixo. Ana e o marido, Pedro, já haviam gasto todas as economias em tratamentos, orações em outros lugares, promessas a santos e até em curandeiros que só queriam tirar proveito da desesperança deles. Mas naquela noite, enquanto João falava sobre o Deus que não desiste da gente, algo dentro de Ana se mexeu. Não era só esperança, era uma certeza estranha, como se alguém tivesse sussurrado no seu ouvido: leva sua filha lá. Ela não sabia explicar, mas no domingo seguinte, lá estava a família inteira, pela primeira vez, na congregação cristã no Brasil. Sofia, na cadeira de rodas, olhava tudo com olhos curiosos, enquanto Ana segurredava o lenço entre os dedos, rezando baixinho: Senhor, se o Senhor existe mesmo, mostra para mim que o Senhor está aqui. O culto parecia normal, até que o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas. Não eram palavras bonitas, eram palavras com peso, como se cada sílaba carregasse uma promessa. Quando chegou o momento das orações pelos enfermos, Ana sentiu o coração disparar. Ela não tinha planejado nada, não tinha aviso, mas quando o pastor perguntou quem precisava de um milagre, sua mão se levantou sozinha. Em segundos, obreiros estavam ao lado de Sofia, impondo as mãos sobre a menina com uma autoridade que Ana nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, levanta e anda, foi a ordem simples, mas cheia de fé. Sofia olhou para a mãe, confusa. Ana segurou a respiração. Então, devagar como se estivesse aprendendo a andar de novo, Sofia moveu o pé direito.
um tremor. Depois, o esquerdo. Os obreiros a seguraram pelos braços, e quando ela se levantou, foi como se o tempo parasse. Primeiro um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em louvor, enquanto Ana caía de joelhos, chorando sem conseguir parar. Mãe, eu tô andando. Eu tô andando, gritava Sofia, pulando no lugar, rindo como se tivesse ganhado o mundo. Pedro, que sempre tinha sido o cético da família, abraçou a esposa e a filha, balbuciando entre lágrimas: Meu Deus, meu Deus! Não era um sonho. Não era coincidência. Era um milagre tão real que até os médicos, dias depois, ficaram sem palavras diante dos exames que mostravam a coluna de Sofia completamente restaurada. Hoje, Sofia corre pelos corredores da CCB como qualquer criança da sua idade, e Ana não perde um culto sequer. Eu pensei que a minha fé tinha morrido junto com a esperança da minha filha, ela conta, apertando a mão da menina. Mas Deus não só devolveu os passos dela, ele devolveu a minha fé. E agora, eu sei, não importa o quanto a vida quebra a gente, na CCB, Deus coloca os pedaços no lugar certo. E assim, como João, Maria, Lucas e tantos outros, Ana e Sofia se juntaram à fila daqueles que podem dizer: Eu vi. Eu vivi. Deus é fiel. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são histórias de um passado distante, são provas vivas de que, quando Deus põe a mão, nada fica como estava antes. E onde o mundo diz é impossível, a fé responde: espere só até você ver. No mesmo banco onde Ana agora se senta todas as quartas-feiras, uma senhora de cabelos brancos e mãos trêmulas observa tudo com lágrimas nos olhos. Dona Margarida, como todos a chamam, conhece bem o peso de uma batalha que parece não ter fim. Há 10 anos, seu filho, Pedro, um jovem cheio de sonhos, teve um acidente de moto que o deixou em coma. Os médicos foram claros: se acordar, não será mais o mesmo. E as chances de acordar são quase zero. Mas Dona Margarida não desistiu. Toda noite, ela se ajoelhava ao lado da cama do hospital e orava, mesmo quando as enfermeiras lhe diziam para ir descansar. Senhor, o Senhor conhece o meu Pedro. Ele cantava nos cultos, ele amava a tua casa. Não pode ser assim, não pode. E assim, entre lágrimas e salmos, ela resistiu. Até que uma noite, depois de mais um culto na CCB onde o pastor falou sobre a ressurreição de Lázaro, algo mudou. Dona Margarida voltou para o hospital como sempre, mas dessa vez, ao pegar a mão do filho, sentiu um leve aperto. Fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Seu coração disparou. Pedro? Filho, é você? Nada. Mas naquela madrugada, enquanto ela dormitava na cadeira ao lado da cama, um suspiro rouco quebrou o silêncio do quarto. Pedro abriu os olhos. Os médicos não tinham explicação. É um caso raro, quase um milagre, disseram, mas Dona Margarida sabia a verdade. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Deus ouvindo o clamor de uma mãe que não soltou a mão da fé, mesmo quando tudo dizia para soltar. Hoje, Pedro caminha com um pouco de dificuldade, mas caminha. Ele voltou a cantar nos cultos, agora com uma voz mais grave, como se carregasse nas notas o peso da batalha que venceu. E Dona Margarida? Ela não perde um testemunho. Sempre que pode, levanta a mão no culto e diz, com a voz embargada: meu filho estava morto para o mundo, mas Deus o trouxe de volta. Não para mim, não para os médicos, para a glória dele. E assim, a fila daqueles que têm uma história para contar só cresce. Porque na CCB, não são só as palavras que falam de Deus, são as vidas. Vidas que eram pedaços e viraram testemunho. Vidas que o mundo enterrou, mas que Deus ressuscitou. E se você passar por uma das igrejas em uma tarde qualquer, vai ver, lá está Ana, com Sofia no colo, ensinando a menina a bater palmas nos hinos. Lá está Pedro, ajudando a arrumar as cadeiras depois do culto, com um sorriso que parece dizer: eu deveria estar numa cama de hospital, mas aqui estou. E lá está a Dona Margarida, de mãos dadas com outras mães que ainda choram, sussurrando: espere em Deus, minha filha. O que ele fez por mim, ele pode fazer por você. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São pessoas. Pessoas de carne e osso, com nomes, com dores, com cicatrizes que contam uma história maior do que elas mesmas.
E quando uma dessas pessoas se levanta para dar o seu testemunho, não é só uma voz que se ouve, é o próprio Deus confirmando: eu ainda faço o impossível. E aqui, neste lugar, você vai ver. Era uma noite de quarta-feira, como tantas outras na congregação. O salão estava cheio daquele cheiro bom de café passado na cozinha dos irmãos, misturado com o perfume das flores que as irmãzinhas tinham colocado nos vasos perto do púlpito. O coro já estava afinando as vozes quando o irmão que presidia o culto pediu silêncio por um momento. Então, com a voz firme mas emocionada, ele falou: Irmãos, hoje temos aqui entre nós uma visita muito especial. Alguns já conhecem a história dela, outros não. Mas uma coisa eu garanto: quando ela terminar de falar, ninguém aqui vai duvidar que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Todos viraram os olhos para o fundo do salão, onde uma jovem de uns 20 e poucos anos se levantou com dificuldade, apoiada no braço do marido. Ela usava um lenço na cabeça, mas não conseguia esconder os efeitos da quimioterapia, a pele pálida, os olhos fundos, as mãos trêmulas. Mesmo assim, havia algo em seu olhar que não combinava com aquele corpo fragilizado, uma chama que não era de dor, mas de uma paz que só quem já viu o impossível acontecer consegue ter. Meu nome é Juliana, começou ela, com a voz baixa, mas clara. Há 6 meses, os médicos me deram 3 semanas de vida. Um câncer agressivo, metastático. Disseram que não havia mais o que fazer, que eu deveria me preparar para. Ela engoliu em seco, mas continuou, para me despedir. Meu marido, o Lucas, não aceitou. Ele me trouxe aqui, mesmo eu dizendo que já não adiantava mais. Mas ele insistiu: se Deus curou os outros, por que não você? Juliana fez uma pausa, olhando para as mãos. Então, como se estivesse revivendo aquele momento, ela contou. Na primeira reunião que vim, mal conseguia ficar sentada. A dor era tão forte que pensei em desistir e ir embora. Mas então, durante a oração, uma irmã que nem conhecia veio até mim e colocou a mão na minha cabeça. Ela não falou nada, só orou. E eu senti, aqui, sua voz tremeu, eu senti como se uma corrente elétrica percorresse o meu corpo. Não doía. Era quente, como se algo estivesse queimando a doença de dentro para fora. O salão ficou em silêncio absoluto. Até as crianças pararam de mexer nos bancos. Naquela noite, dormi sem dor pela primeira vez em meses. No dia seguinte, fui ao médico só para me despedir mesmo. Mas os exames estavam diferentes. Os tumores tinham encolhido. Os médicos não entendiam. Pediram mais exames, achando que tinha havido erro. Mas não tinha. A cada semana, as melhoras vinham. Até que, no último exame, o oncologista me olhou e disse: não há mais nada. Não há explicação médica para isso. Juliana tirou o lenço da cabeça, revelando mechas de cabelo começando a nascer, fininhas, como fios de seda. E então, com um sorriso que iluminou o rosto de todos ali, ela falou: hoje, estou aqui não só para dar meu testemunho, mas para dizer a vocês, se Deus fez isso por mim, que não merecia, que já tinha desistido, imagino que Ele não pode fazer por você que ainda está lutando. Não desista antes da hora do milagre. O coro começou a cantar grandes coisas fez o Senhor, e dessa vez não era só uma música, era uma declaração. As pessoas se levantaram, algumas chorando, outras levantando as mãos. Lucas, o marido de Juliana, abraçou-a forte, e ela se apoiou nele, não mais por fraqueza, mas como quem finalmente pode descansar depois de uma longa batalha. E no meio daquela multidão, uma senhora de cabelos brancos, que há anos orava por um filho que se afastara da igreja, sussurrou para si mesma: se Deus curou essa moça, Ele pode trazer meu filho de volta. Porque na congregação, os milagres não são só para alguns. São para quem crê. E a fé, quando é verdadeira, não precisa de muitas palavras, ela se vê nos olhos de quem já viu Deus agir. E ali, naquela noite, todos viram o milagre que não acabou. Enquanto o coro elevava a última nota, Juliana sentiu algo novo pulsar em suas veias, não apenas a ausência da doença, mas uma força que parecia brotar de dentro para fora. Os médicos chamariam de a remissão espontânea, mas ela sabia, era a mão de Deus escrevendo o final de uma história que muitos haviam dado como perdida. Quando abriu os olhos, não viu mais o teto do hospital em seus pensamentos, mas o céu aberto sobre a congregação, como se as nuvens tivessem se afastado só para ela.
A senhora de cabelos brancos, Dona Marta, não perdeu tempo. Na mesma noite, escreveu uma carta ao filho, não com reprovações, mas com 2 palavras que há anos guardava no coração: volte, meu filho. A casa do pai nunca teve a porta fechada para você. Colocou o envelope no correio com lágrimas, mas também com uma certeza que não vinha dela. Se Deus ressuscitou esperanças em Juliana, poderia ressuscitar o coração do seu menino. 3 semanas depois, num domingo comum, a porta da igreja se abriu no meio do culto. Todos viraram. Era ele, o filho de Dona Marta, mais magro, com olheiras de noites mal dormidas, mas ali. Não disse nada. Só caminhou até a mãe e se ajoelhou, chorando como quem finalmente chega em casa. Não houve sermão. Não precisava. O milagre de Juliana havia sido a semente, o retorno daquele homem, a colheita. Reflexão. Milagres não são só curas instantâneas ou respostas barulhentas. Às vezes, são sementes plantadas no silêncio de uma oração persistente, que brotam quando menos esperamos. Juliana recebeu a saúde de Dona Marta, o filho, e a congregação, a confirmação de que Deus não escolhe favoritos, Ele escolhe corações dispostos a crer, mesmo quando a lógica diz a não. Lição. A fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá no tempo certo. E quando Ele age, não é só para é para lembrar a todos que, no reino dos milagres, ninguém é espectador. Todos são parte da história. Porque a maior prova de que Deus existe não está nos céus distantes, mas nas vidas transformadas bem ao nosso lado.